20 dias ou o tempo que for. Se você entrou em mora, como? Já caiu em 2%. Mas os juros moratórios que são picados aí por cada dia de atraso que a gente vai estudar adiante. Beleza? Então, na relação de consumo, teto, o limite da cláusula penal moratória é de 2%. Vamos além. Vamos imaginar uma situação. Sabe o que eu atrasei dessa vez? Por quê? Não foi o pagamento daquela loja, não, né? Eu atrasei, sabe? Foi o condomínio do meu prédio, de apartamento que eu moro, né? Eu atrasei o condomínio. Eu quero saber o seguinte, pessoal. Despesa condominial. Quando eu for pagar o condomínio, quanto que eu vou ter que pagar? Porque o dia do vencimento do condomínio era 3 de outubro. Chegou o dia 3 de outubro, eu não paguei. Aí eu estou embora no dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8. Fui pagar dia 10. O que eu vou pagar? O valor do condomínio, por exemplo, R$500, mais juros moratórios, depois a gente fala sobre isso, e mais quanto? A cláusula penal moratória. Mas qual é a cláusula penal caso o que eu tenha atrasado seja a despesa condominial? O Código Civil conta pra gente. O Código Civil conta que o limite é 2%. 2%. Isso está aí no Código Civil, no artigo 1336, parágrafo 1º, Código Civil, 1336, parágrafo 1º. Então, quando eu for pagar, eu vou pagar 2% sobre o valor lá da prestação principal, mais os juros moratórios por cada dia que eu atraso lá o condomínio. Beleza. Sabe quanto que era no Código Civil velho, pessoal? No Código Civil de 1916? Pasmem. No Código Civil de 1916, caso você atrasasse o condomínio, estava lá no Código Velho que você ia arcar com uma cláusula penal moratória, cujo teto era de 20% do valor da prestação principal. 20%. Entrou em vigor o novo Código Civil em janeiro de 2003. Código Civil de 2002, que entrou em vigor em janeiro de 2003, e caiu aí para quanto? Para 2%. Caiu para 2%. Daí que eu me lembro que quando a gente ligava o Jornal Nacional, em janeiro de 2003, tinha sempre um síndico dando entrevista com o cabelo em pé. Por quê? Porque eles diziam que, puxa vida, como é que abaixou, né, a cláusula penal no novo Código Civil? Isso vai significar o quê? Inadimplência, né? Porque abaixou tanto, o povo não vai querer pagar mais. Mas, enfim, não importa. Há muita discussão, há até projeto de lei para aumentar essa cláusula penal moratória aí em relação à despesa condominial. Há até um projeto de lei para aumentar para 10%, mas é projeto, ainda não foi aprovado. Então, o que nós temos, enquanto não for aprovado isso aí, o que nós temos é o quê? Cláusula penal moratória, se tratando de despesa condominial, 2%. Então, até agora a gente já viu que cláusula penal moratória para relação de consumo é 2%, que o CDC está mandando. Condomínio, o teto também é 2%, que o Código Civil está mandando. E a dúvida que fica é, Mônica, e se por acaso uma pessoa tem que pagar a outra um determinado valor, entrou em mora, mas aquilo que ela tem que pagar não está ali envolto em uma relação de consumo. E nem é o condomínio do apartamento dela lá que ela tem que pagar, não. Eu quero saber o seguinte, Mônica, e para as demais situações em que lei nenhuma traga um limite? Será que a jurisprudência, os nossos julgados aí, a gente encontra limite na jurisprudência? Sim, pessoal, a gente encontra limite na jurisprudência. Então é o último ponto que a gente põe aqui, ó. Para as demais situações, vamos escrever assim? Para as demais situações, que não estejam previstas em lei, né? Para as demais situações não previstas em lei, para as demais situações, o STJ entende que o limite é de 10%. O STJ entende que o limite que a cláusula penal moratória pode alcançar é de 10% da prestação principal. Então, para as demais situações que não tenha previsão em lei, o STJ entende que o limite é de
sobre o valor da prestação principal. Então, em resumo, cláusula penal moratória para uma situação de mora. A grande característica da cláusula penal moratória é que ela complementa a prestação principal. E existe teto? Existe. Depende do tipo de relação. Ótimo. Se no número 1 a gente falou da cláusula penal moratória, vamos para o número 2. Número 2, vou colocar aqui CP, cláusula penal compensatória. Cláusula penal compensatória. Cláusula penal compensatória. Os meus amigos já sabem que a cláusula penal compensatória, ela tem cabimento para a situação de inadimplemento absoluto. Repito, a cláusula penal compensatória, vocês já sabem muito bem, ela tem cabimento para uma situação de inadimplemento absoluto. E nessa esteira eu vou contar para vocês que a grande característica da cláusula penal compensatória, a grande característica da cláusula penal compensatória é a gente lembrar que a cláusula penal compensatória é substitutiva. Ela é substitutiva. Percebam que quando a gente foi falar de característica da cláusula penal moratória, nós falamos que ela é o quê? Complementar, porque ela complementa a prestação principal. A gente não pode dizer a mesma coisa sobre a cláusula penal compensatória. É que, na verdade, a cláusula penal compensatória, ela não complementa a prestação principal. Ora, por que não complementa? Na verdade, ela substitui a prestação principal. Sabe por que ela substitui a prestação principal? Fácil entender isso aqui a partir do momento que a gente compreende que se a cláusula penal compensatória tem cabimento para situações de inadimplemento absoluto, e no inadimplemento absoluto o que há não é um mero atraso, mas sim a total impossibilidade de se cumprir com a obrigação. Se há uma total impossibilidade de se cumprir com a obrigação, não há mais como cumprir com a obrigação. E por isso que essa cláusula penal compensatória, essa multa contratual compensatória, chega substituindo a prestação principal, porque a prestação principal não tem mais como ser cumprida. E a questão que fica é, será que há algum teto? Posto que a cláusula penal compensatória substitui a prestação principal, há algum teto? Meus amigos, só raciocinando. Se a cláusula penal compensatória substitui a prestação principal, é claro que a cláusula penal compensatória não poderá ultrapassar ao valor da prestação principal. Vou repetir. A cláusula penal compensatória apresenta teto sim. Isto é, o teto não poderá ultrapassar ao valor da prestação principal. Repito, não poderá ultrapassar ao valor da prestação principal. Esse teto está no Código Civil, no artigo 412. Esse teto está no Código Civil, no artigo 412. Pessoal, com essa informação, a gente fecha a primeira parte do nosso encontro de hoje, que foi exatamente o estudo da cláusula penal. Como é que é mesmo? A cláusula penal, ela poderá ser moratória ou compensatória, como vimos. Mas eu já disse a vocês que a gente não pode confundir cláusula penal com outro ponto dentro do estudo do direito das obrigações. Com o quê? Com o estudo dos juros. Então vamos lá? O título no cadernão é